Então, o que nós estávamos dizendo, por que eles tiraram justamente a letra Ain do nome Yeshua? A letra Ain do nome Yeshua, todos nós sabemos, é a 16ª letra do alfabeto. Né? É a 16ª letra do alfabeto. E um fato curioso é que a palavra Mashiach, a guimatria é 358. Se nós fizermos o milui reduzido, vai dar 16, ou seja, a 16ª letra do alfabeto é a Ain, que está ligado ao nome, a palavra Mashiach. Em outras palavras, traduzindo para um português mais simples, quando os judeus retiraram a letra Ain do nome Yeshua, eles automaticamente estão dizendo que não o reconhecem como o Mashiach. Tiraram justamente essa letra que está ligado à palavra Mashiach. Eles retiraram aqui a messianidade dele, não o reconhecem como Mashiach. Mas tem um versículo no Tanar, no livro do profeta Ishaiah, capítulo 30, verso 20, onde fala que o Eterno enviaria dores e aflições sobre Israel, que um mestre deles seria ocultado, mas que depois os olhos do povo veriam, os olhos de Israel, veriam esse mestre. É um versículo oculto, um versículo escondido lá no meio do profeta Isaías, capítulo 30, verso 20. Tá? E nas Bíblias em português, nas versões em português, aparece os teus mestres, tal, mas o texto em hebraico aparece no singular. E se não me falha a memória, a Bíblia hebraica, traduzida para o português, também fala o teu mestre em português, tá? Porque está correto mesmo. Está escrito assim, Verrayu enehra ot et moreha, e será que os teus olhos verá o teu mestre. Esse mestre que ficaria oculto. Não está falando dos mestres de Israel, está falando de um mestre que seria ocultado, mas que depois os olhos de Israel o veriam. A palavra olho, todos nós sabemos, é Ain. Aqui está escrito, Virrayu Eneha, e será que o teu olho, ou teu Ain, verá o teu mestre? Em outras palavras, Israel só reconhecerá Yeshua como Mashiach quando eles devolverem a letra Ain ao nome Yeshua. Tá? Quando devolver a letra Ain ao nome Yeshua, aí o nome ficará completo. Eles então o reconhecerão como o Mashiach. Tá? Será um sinal de que eles o reconhecerão como Mashiach. Aqui no final aparece o nome já completo, né, conforme nós já explicamos. Só no final da Paraxá aparece o nome de Yeshua já completo. E o final da Paraxá já mostrou a reconciliação das duas casas, a casa de Judá com a casa de Efraim. Tá? Aqui na Haftará, a Haftará começa falando, aquele trecho onde o Eterno fala para o profeta, para que ele pegasse 2 pedaços de madeira, escrevesse o nome do reino de Judá e o nome do reino de Efraim, ajuntasse os dois, porque era um símbolo de que esses 2 reinos ficariam unidos. Então está escrito aqui, Veatá ben Adam, kar lecha etz, echat alaiv, vekatuv alaiv. Lirudá, olivnei Israel, avru velakar etz. Tá? Então vem falando sobre esse assunto aí, de pegar 2 pedaços de madeira, unir. Tá? Só que quando a gente fala de pegar 2 pedaços de madeira e unir, a gente sempre pensa em unir assim, 2 pedaços de madeira. Porém, 2 pedaços de madeira também podem ser unidos assim. Também é unir 2 pedaços de madeira. Curiosamente, nesse versículo aqui, onde fala sobre unir 2 pedaços de madeira representando a união das 2 casas, né, de Judá com a casa de Efraim, aparece a letra Tzad, pulando a quantidade certa de letras, a letra Lamed, depois a mesma quantidade de letras, a letra Beit, que forma a palavra Tzalev. Tzalev em hebraico é cruz. Tá? Curiosamente, dando a entender que a cruz é que unirá as 2 casas. E, obviamente, dentre todos os judeus que morreram numa cruz, na época do Império Romano, o mais famoso, sem dúvida nenhuma, Yeshua. Ou seja, a cruz de Yeshua, ela já uniu as 2 casas. É que Israel ainda não o reconheceu. Na mesma Paraxá, vem falando aqui que haveria um só pastor sobre o povo de Israel. Na mesma Haftará, melhor dizendo. Né? Está escrito assim, Ve'avidei Davi malach alechem, ve'ureu echat irie lechulam, uvemishpatai yalchu, ve'rukotai ishamru, ve'asu otam, ve'eshav al haaretz. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá um só pastor, e eles andaram nos meus mandamentos, nas minhas mitzvot, vem falando sobre esse pastor aqui. Tá? Esse um só pastor que reinará, curiosamente, aparece aqui, se nós olharmos bem, a segunda letra
da palavra Vaishav é Yud. A segunda letra da palavra Otam é Vav. A segunda letra da palavra Ve'asu é Ain. E a segunda letra da palavra Yeshamru é Shim, que forma justamente o nome Yeshua. Tá? Yeshua. Mostrando que esse pastor, um só pastor que reinará sobre Israel, não é o rei Davi, mas um descendente de Davi, no caso, Yeshua ben Yosef. Tá? Para a gente encerrar aqui, rapidinho, como eu tinha explicado para vocês, falado, por que Yosef beijou o pescoço do seu pai e dos seus irmãos quando o reconheceu? Por que não beijar o rosto? Por que beijar o pescoço? Tá? Esse daqui é a representação das 10 Sefirot, todo mundo conhece, tá? Keter, Chokhmah, Binah, Hesed, Tiferet, Gevurah, Netzachot, Yesod e Malchut. Tá? Se nós observarmos bem, vou apagar aqui o nome delas para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Rapidinho aqui, ó. Mas se nós observarmos bem, essas 10 Sefirot, elas são arrumadas, ajeitadas de uma forma que representa o corpo humano. O corpo humano. Se nós fizermos isso, se vocês observarem as 10 Sefirot, se nós fizermos isso daqui, ó, fizemos aqui um desenho aqui, 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 unirmos todas elas aqui, tá? Se nós fizermos isso daqui, ó, Um bracinho. aqui, e fizermos isso daqui, que é que fica Uma pessoinha. justamente um corpo humano, tá?